Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Chegamos mais um final de semana, verão aí na porta, né? Tempo que a turma se dispersa, né? Os chamados dos biwacos da vida, os churrascos da vida, começam a pulular na vida da gente. Amém. Isso não tem nada demais, todos podem até devem se divertir, mas só não esqueçam de Deus, amém? Dos compromissos, daquilo que você tem assumido, e achem um tempo entre a diversão e o servir, amém? Sei que Deus vai dar sabedoria para vocês conseguirem navegar entre esses dois chamados tão maravilhosos, que é o verão no Japão. Tudo de bom, amém? Mas a gente está chegando numa fase, obrigado, uma fase maravilhosa, que é um encontro com Deus. Então temos irmãos que se afastaram da igreja, mas por algum motivo pediu para participar também do encontro, voltar a acender, provavelmente, imagino eu, que a chama deve ter se apagado, e começa a clamar e olhar e falar: posso participar? Porque realmente é um tempo de avivamento, é um tempo de presença de Deus, de mergulhar e chegar ali naquele lugar, viver um sobrenatural. Porque é um tempo que muitos vão perdendo essa chama, aquela vivência, o poder de estar lá, de viver aquilo. E eu vejo pessoas que até perdem tão rapidamente que não tem nem o prazer, não quer nem experimentar o prazer de servir, que é maior do que estar, de viver uma experiência sobrenatural maior do que todos, que melhor é dar do que receber. E começam a não viver isso, não sei o que, e começam a perder. Aí, irmão, pergunto eu, o que podemos fazer? Né? Orar por essas almas, orar por esses irmãos? De repente você está vivendo aí, irmão, um tempo desse. Então eu quero te dizer, o que você está ouvindo, quem você está ouvindo, o que você está ouvindo, o que você está fazendo, que está perdendo a graça, o poder, a gratidão a Deus. Então eu te aconselho, meu amigo, corta. Tem relacionamento que tem que ser cortado, extirpado de nossa vida. É irmão na fé, mas só fala bobagem, corta. Te tira da fé, corta, não serve. Porque tem gente dentro da igreja que serve mais ao cão do que a Deus, irmão. Com palavras de desânimo, com palavras de afastar as pessoas do caminho. Acordem. Quem você está ouvindo? Eu sei que desse púlpito não sai isso, esse tipo de palavra. Eu sei que todos que ministram aqui não ministram palavras de morte. Então o que você está ouvindo aí fora? Para com isso. Rejeite essas pessoas na sua vida, extirpe elas da sua vida e comece a olhar para o lugar de Deus. Amém? Porque é nisso que é baseado, né? Tudo tem uma estratégia, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, né? Que Deus nos permite a gente ser da visão celular no modelo dos 12. Amém? Tem porquê a gente estar indo num congresso uma vez por ano. Tem porquê a gente está participando do fruto fiel. Tem tudo um porquê na sua vida, né? Que vai dar uma gotinha de algo a mais para você estar fortificado nesse ano. Amém? Então, tudo que te afasta, né, do que é da igreja, para. Não é bem assim. Para. Acordem.
né? E veja como é que está a sua vida espiritual em relação aos seus projetos. Então nós vamos estar falando sobre isso, um pouco disso hoje, que eu quero falar sobre Josué, porque é alguém que não perde o foco para uma conquista. Alguém que tomou uma decisão de ser um sucessor de Moisés para chegar numa caminhada. Então, o título da mensagem de hoje é Livro na mão e pés na água, para a conquista de uma promessa. Vai ser dividido em 3 pontos: obedecer, santificar e conquistar. Nós vamos trabalhar, tentar navegar por essas águas. Então repita comigo: livro na mão e pés na água. Segredo do milagre. Nós vamos navegar por esse tempo dessa conquista de Josué. Samuel na cabeça. Então colocamos aí o título, o tema para mim, né? Em 1 Samuel, eu estou com Samuel na cabeça. Em Josué capítulo 1, versículo 1 em diante. Josué, vamos ler esse texto até o versículo 13. Josué capítulo 1, versículo 1 até o 13. Depois da morte, não, essa versão não, por favor. Almeida, Ara. Bem? É a Ara. Tá R ainda. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés. Vou colocar a minha aqui. Deixa eu ler aqui. Servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não tema e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Pai, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti a Sua palavra. Senhor, essa que o Senhor colocou ao nosso coração, e clamo a Ti, Senhor, que seja Seu Espírito a desenvolver o raciocínio, a desenvolver as argumentações que serão ditas nesse dia. Não permita que me desvie do Seu intento de trazer a palavra que edifica, que consola, que anima o Seu povo para um novo tempo.
Pai, nós repreendemos todo espírito contrário, tudo aquilo que se vai contra a sua palavra, a descrença, a dúvida, o espírito crítico, caia por terra agora em nome de Jesus, e que haja somente a porção dobrada do seu espírito no coração de cada um, para que sejam lançadas essas sementes poderosas ao coração dos seus filhos, para que floresça e que multiplique, em nome do Senhor Jesus. Amém. Lendo o texto, lembrei aqui que eu fui no lançamento de um livro numa igreja lá em Taboão da Serra, do apóstolo Josué, e Deus tinha nos colocado no nosso coração de entregar a ele uma oferta, porque nós tínhamos acabado de participar do Imersão Total com o apóstolo Géser Cardoso, e por alguma coisa, um dos pastores daquela igreja, do apóstolo Josué, quis nos passar umas apostilas de um curso de libertação, para que a gente viesse ao Japão e trouxesse aquele material. E usei, foi muita bênção na minha vida. E quando participei daquele culto, a Marina tinha recebido uma dívida de uma pessoa, mas a pessoa pagou ela em milhas. E a gente não ia usar essas milhas, ia perder, e fomos lá e demos essas milhas para o pastor Josué, que ele viajava muito pelo Brasil, e abençoamos ele com essas milhas para que ele trocasse para uma passagem para qualquer lugar do Brasil naquela época. E era o lançamento do livro dele, né? Mapeamento espiritual sobre batalhas espirituais, e ele me deu o livro dele e me fez uma dedicatória, porque estávamos a caminho do Japão, no período que estaria saindo do Brasil e vindo ao Japão, mas já com o propósito de servir ao Senhor. E ele me escreveu na dedicatória do livro dele, Josué capítulo 1, versículo 9. Está assim: não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, às vezes a gente vai sair para um lugar desconhecido, vai fazer algo que você nunca fez. É algo que foi colocado no seu coração, e eu recebi essa palavra na partida. Então, esse é o meu versículo favorito. Eu sempre tenho ele comigo, porque nos momentos de dificuldades, eu tenho que lembrar que foi Deus que me mandou aqui. Então, quando eu lembro, penso em desistir, eu falo: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Deus me mandou. Então, isso me faz ser uma pessoa indesistível dos meus projetos, meus sonhos, a despeito das dificuldades, a despeito de tudo. A despeito de traição, de ofensa, de maledicências, de falarem mal, nada disso abala, porque eu tenho uma palavra guardada no meu coração. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. A gente pode fazer qualquer outra coisa para parecer forte, mas a gente não é quando a gente desiste do plano de Deus, na qual... Não estou falando para você que nunca Deus falou com você. Estou falando com você que Deus já falou com você. Ou pelo menos você disse que Deus falou com você. Então, quando você diz que Deus falou com você, eu acho que você está em Josué 1:9. Ser forte e corajoso. Não te mandei eu? Por que tu desiste? Por que vacila? Né? Deus mandou você vir aqui? Por que na hora das turbulências Deus muda de ideia? Deus falou que meu tempo acabou aqui. Né? Irmão, tudo isso tem a ver com não saber encarar o seu próprio fracasso. E aí a gente muda Deus, né? A gente não muda.
pode sujar suas vestes. Comprai roupa limpa, branca, pura de mim. Então, não tem, veja bem, não tem reunião para falar mal da liderança, não tem reunião para falar mal da igreja, não tem reunião para falar mal do irmão, não tem, veja bem, é pecado. Você está servindo a sua voz a Satanás, seu ouvido ao diabo. Se você não está emprestando a boca, você está emprestando o ouvido. Simples assim. Porque a palavra é sim, sim, não, não. Então, às vezes a gente tem que obedecer, mesmo não entendendo, mesmo não querendo, que, oh, coisa maravilhosa, falar mal dos outros, irmão. Oh, coisa boa, a gente se reunir e ficar falando da vida do outro. Não é verdade? Como atrai, né? Eu estava falando, vem cá, eu tenho uma boa para fala. Tá sabendo a última da irmã? Menino, verdade? Oh! Mas não conta pra ninguém. Oh, Deus! É desse jeito. Não, parece. Vocês riram, né? Parece que não é desse jeito. Só nos filmes que é assim. Amém? Então, saí daqui dos cabelos. Então, segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou, nela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Para quê? Para que sejas bem-sucedido. Obediência à palavra de Deus. Irmão, porque tem dois caminhos. Pelo braço ou por Deus. E por um braço a gente chega. Eu não sou tapado. Eu não sou burro. Consigo fazer um monte de coisa. Sem Deus. Consigo. Tive que tomar muitas decisões nessas caminhadas. Eu era comerciante, eu falei assim, Senhor, tá bom, eu era muito teimoso, né? Então quando eu saí para vir servir a Deus, eu falei, eu te sirvo. Mas o senhor sabe que minha formação sempre foi na área de venda, de servir e liderança. Mas eu não vou usar. Eu não quero usar nada do meu conhecimento mundano dentro da igreja. Eu não quero tomar conta de empresa, eu não quero tomar conta de nada. Eu quero servir ao Senhor. Foi uma decisão que eu tomei. Algumas coisas eu estou tendo que repensar. Eu entendo que algumas coisas, porque depois fui entender que os dons que a gente adquire durante a caminhada tem que estar a serviço de Deus e Deus nos escolhe por causa disso. Mas da decisão de não ter abrir empresa ou assumir qualquer coisa, foi as primeiras coisas a começar. Né? Primeira oferta que nós chegamos aqui em Xiga foi montar uma escola. Não, montar não, já estava montada, que eu e a Marina fosse diretor da escola. Eu falei, não. Eu prometi para Deus que eu não vou assumir nenhum negócio. Não quero. Não vou. Porque às vezes a gente, sabe, a obediência às vezes não é só ganhar. Aos olhos humanos, perder. O que você não fez? Eu falei com Deus e Deus tinha falado para não fazer. Então colocou no meu coração que eu não deveria me envolver com esse tipo de coisa. E foi uma decisão, foi uma escolha. Amém? Então por isso eu tento dar conselho e ensinar vocês como devem caminhar. Não é palpite, amém? Não é palpite. Porque tive uma formação a respeito disso. Então quando eu estou falando, não estou dando palpite. Estou falando de como funciona. Então a gente tem que tomar essa decisão, escolher o caminho da obediência. A obediência é o caminho, quando a gente sempre brinca, o abecedário de Deus não é ABC, é obedecer. A obediência te coloca em patamares diferentes. A obediência te leva a lugares sobrenaturais e inimagináveis. Porque quando olhamos para Jesus, o que ele diz? Para o Pai,
se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não, né? Eu estou pronto. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A minha tendência agora é desistir. Porque quando o Senhor me permite ver o sofrimento que eu vou passar, a dor que eu vou sentir, a humilhação que eu vou ter que passar, a minha vontade é: passa de mim esse cálice. Não quero beber desse cálice, mas se é a sua vontade, eu vou beber. Obediência suprema. Sabe, a Bíblia não diz que Jesus ia ter um nome sobre todo nome. A Bíblia não diz, antes disso, que todo o joelho se curvaria ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que no céu e na terra e até debaixo da terra, toda língua confessaria que Jesus é o Senhor. Então, a gente olha para Jesus e fala: cara, que recompensa. Que era inimaginável ao olho humano. Ele fala: vou tirar o pecado do mundo. Porque a Bíblia vai nos dizer, em Romanos 5,19, que o pecado entrou pela desobediência de um. A desobediência trouxe o pecado à humanidade. Foi no primeiro Adão. E o segundo, porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Porque ele decidiu obedecer. Sabe, a gente vive, irmãos, vocês vão viver isso na célula. Vocês vão levantar líderes. Aí a sua função é detectar talento, ver aonde encaixa melhor, essa pessoa onde vai estar. A sua função é essa. Detectar o talento, falar assim: cara, essa pessoa tem o dom da palavra, mas ela quer dançar. Fala assim: nossa, a menina canta, mas ela quer pregar. Né? Esse é ganhador de alma, mas ele quer ser pastor. Eu faço. E às vezes tem gente com intenção de servir que desobedece ao líder, a despeito da boa vontade, a despeito de estar fazendo para Deus, porque acostumou a fazer o que tem vontade. Assim, eu tenho vontade de pregar, mas você se dá bem com outra coisa, irmão. Ah, tá bom, o senhor tá bom, mas eu vou pregar. Não adianta o senhor falar. Né? Teve gente que perderam 4 anos de ministério porque eu falava: você não nasceu para cantar. E a pessoa achava que cantaria. E foi um profeta que foi dizer que essa pessoa ia arrebentar como cantora. Mas o líder dizendo: você não veio para cantar, você veio para pregar. Né? Ela não está cantando. Ela ficou 4 anos insistindo comigo que era cantora. Né? Então, por quê? Porque não é acostumado a obedecer, acostumado a fazer o que gosta. Então, às vezes, você dentro do ministério, você pode estar sofrendo isso, ser desobediente sendo obediente, pensando que está sendo obediente e não sendo. Você só está satisfazendo as suas vontades como antes, fora da casa do Senhor. Então, são esses princípios que a gente vai estar ensinando. Esse princípio que Deus quer que ensine. Falar assim: cara, você quer ter sucesso? Obedece. Não é obediência cega e burra. Mas tem coisas que em Deus você tem que obedecer. Nem que seja para mostrar que o seu líder está errado. Mas obedeça em honra. Não é aquele obedecer, falar: tá bom, vou fazer. Mas daquele jeito, né? Vou fazer para mostrar que você está errado, sabotando tudo. Tem gente que concorda para sabotar, porque a ideia dele não venceu.
Não é? Faz uma reunião, vamos ser assim, assim, assado. Votação, tá, qual ideia nós vamos seguir? Estamos em dúvida. Né? A ideia do irmão A é boa, a ideia do irmão B é outra, também é boa. Tal, 4 ou 3. Venceu o irmão aqui, vamos seguir por esse caminho? Beleza, vamos seguir por esse caminho. Aí esses outros 3 vão fazer o quê? Vão fazer de tudo para mostrar que os outros 4 estão errados. Isso é obediência? Hã? Né? Então, obedecer tem que ser até quando a gente não concorda. Vamos fazer de tudo para que dê certo a ideia que eu não concordo. Porque se der errado, né? Talvez na próxima reunião a nossa voz seja mais ouvida. Ou não, não, a ideia também era boa. Mas não deu certo. Amém? Talvez a nossa também não desse, mas tentamos. Amém? Então tem muito disso no reino de Deus, obedecer, caminho de obediência, Jesus saber entrar naquele caminho que ele andou. Deus, como é um plano maluco, os planos de Deus são loucos. Se você na sua racionalidade humana começar a dizer que tudo de Deus é racional, você está perdido, você vai ficar vivendo só pelo braço, só pela carne. Não é verdade? Pô, 2 anos atrás o irmão estava lá batendo ferro. Eu encaro como sobrenatural, porque nós vimos lá ele com 3 carros e ainda devendo. Amém? E puf, de uma hora para outra. E eu falo, calma, cara, menos, e ele não foi. Né? Folga não, irmão, vai devagar não. Quando Deus quer abençoar, faz de um jeito que até confunde a gente. A gente fica confuso e a gente começa a acreditar. A gente não pode começar a achar que a gente é bom demais. Amém? Então o fundamento de algo dar certo, irmão, a gente vê histórias de igrejas que começaram, tem tantos testemunhos de igreja, que irmão que não queria ser pastor, que brigou, hoje são pregadores de sucesso, hoje são igrejas monstruosas, de homens e mulheres que não acreditavam naquele potencial que Deus estava dando para eles. Veja, a Helena Tanuri passou a vida inteira brigando com a Ana Paula Valadão, porque ela cantava melhor que a Ana Paula, e ficava lá amaldiçoando a outra, torcendo para a outra errar. A desgramada não jejua, a desgramada não faz campanha. Eu jejuo, faço campanha, canto melhor, tenho voz alta, tenho voz baixa, canto tudo. Passou a vida inteira lá no back vocal, com raiva da que estava na frente, e hoje ela é uma grande cantora, pastora e pregadora. Não, eu estou falando que é público, que ela mesma diz, porque uma convicção daquilo que ela era capaz de fazer. Mas Deus está falando, eu não quero naquilo que você é bom. Eu quero te usar onde você não acha que você não é boa. Porque senão, não há glória em mim. Porque toda honra, toda glória e todo louvor é a Ele. Então você fala assim, ó, tenho voz feia. Então, essa que eu vou querer levantar para cantar. Ah, não sei pregar. Então, é você mesmo que vem. Porque na hora que você estiver aqui em cima, falando, pregando, você, com certeza, você não vai bater no peito e dizer, eu não falei que eu era bom? Não, você era nada. E é por isso que eu escolho te levantar como pastor, que é por isso que eu te escolho te levantar como pregoeiro. A despeito de você dizer não, desacreditar e estar levando um monte de gente para o inferno, a despeito da sua desobediência. Mas Deus tem a hora dele. Eu continuo orando por esses, porque eu creio que um dia a mão de Deus vai vencer. Lamento pelos anos perdidos de vida, com certeza acontecerão. Então tão somente ser forte e corajoso para obedecer a Deus. Então a promessa da conquista está relacionada à obediência, né? Aí eu já vou pular para Josué capítulo 3. Bem, o 2 eu não vou falar, mas eu queria dar essa introdução.
Estou na introdução aí. Estou nos versículos do capítulo 1. Agora Josué, capítulo 3. Versículo 1. É porque ele viaja na pregação e aí ele está lá, né? Aí a gente tem que chamar ele para a terra e falar: alô, terra, que estamos aqui. Amém? Isso é bom. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de vir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. E disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E também falou ao sacerdote, dizendo: levantai as arcas da aliança e passai adiante do povo. Vou parar aqui no 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Antes do milagre, o caminho para chegar, para Deus te separar, o caminho é a obediência. Mas para a conquista, tem santificação. A conquista exige santificação. Moisés vai caminhar, avisa o povo: preparai-vos, santificai-vos, junte comida, se preparem, que vai ter um tempo de conquista. Depois de 3 dias, vão os sacerdotes, os guardas, e passam no meio do povo. E já passam dizendo: amanhã o Senhor, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então a gente vê aí, santificação antecede as maravilhas. Então, sem santificar, não vereis a glória de Deus. Por isso que às vezes sobe ao monte, um vê anjo, demônio, uns são curados, outros recebem batismo, e outros só sentem frio, outros só cansam, outros só voltam com a perna doendo. Por quê? Santificai-vos para buscar a presença do Senhor. E recebe palavra profética, fala em língua, acontece de tudo, e outros voltam. 50 minutos para subir, hein? 1 da manhã, puxa, ainda. Cansaço, porque não viu nada, não sentiu nada, não se revigorou em nada, porque sem santificação, sem santidade, não verás a glória de Deus. Por que a gente faz um encontro com Deus? Estamos aí, pelas vidas que vão participar. Nós estamos jejuando por quem, irmão? Para que outros vejam a glória de Deus. Em vez de quebra, a gente é abençoado. Porque o grupo que vai participar tem que estar buscando a santificação, buscando o jejum. Louvo a Deus pela vida dos irmãos, que falaram: vamos cobrir 21 dias. Estou vendo irmãos aí jejuando 24 horas, 2, 3 vezes por semana, buscando, matando a carne, lutando contra a carne. A gente tem visto testemunhos aí do primeiro dia de 24 horas que o céu caiu, não abriu, caiu, né? Caiu o céu e o inferno na cabeça do irmão, né? Dos irmãos, tudo de ruim, irmão. Por quê? Porque você vai contra o desejo de Satanás e das trevas.
Fala assim, poxa, eu estou jejuando, estou buscando a Deus, agora é gripe, é acidente, é tombo, é chuva, é chefe brigando, é carro que bate, é carro que quebra, é tudo que acontece e vocês ficam naturalizando as coisas. Pode ver, quem não jejua, quem não faz, está tudo bom. Ué, não está andando contra? Porque quando você não está andando contra, como diz meu apóstolo lá, se você não está batendo de cara com o diabo, então toma cuidado que você pode estar andando do lado dele. Você está andando na mesma direção que ele. Está tudo muito bom na sua vida, irmão? Cuidado, hein? É perigoso, você não é Deus te abençoando, não. É o diabo andando do seu lado. Falou, brigar para quê? Com esse já é meu mesmo? Né? Vai brigar com quem está contra. Então é desacato, é enfermidade. Começa tudo ali, onde você tem um monte de brecha, começa a ser tudo atacado. Porque você está indo na contramão. E aí você começa a ver onde você é fraco. Onde você está sendo atacado. Mas o que vai dando? Vai te dando músculo. Vai te dando força. Venceu o primeiro dia, o irmão já veio dar um testemunho ontem lá. Falou, eu jejuei hoje, tá beleza. Dei churro na minha frente, passaram hoje. O irmão vai jejuar no dia do churro. Agora você pensa que é coincidência? Não é. Por que esse irmão teve que jejuar no dia do churro? Porque ele é um dossólatra. É um dossólatra. Então ele tinha que passar por isso. Mas pensa que as coisas são coincidência. Não são coincidência, não. Vai bater aonde você é fraco, né? Fui afrontado pela irmã lá, né? Ou vontade de, né? Mas é aqui, irmão, tem que parar aqui, engole e volta. Eu não vou engolir sapo, não, vai engolir sapo nenhum, você vai engolir uma lagoa para largar onde você toma. Porque Deus vai fazer você aprender a engolir lagoas. Que a gente tem que não engolir nada. Bateu, levou. Não, agora você é regida pelo Espírito de Deus. Você tem buscado a santificação. A sua boca tem que sair palavras santas, palavra que dá vida, palavra que consola, palavra que levanta o astral, palavra que muda o ambiente. Não é acabar de matar, não, irmão. Não é não. A pessoa está perdida, está cega. Seja a luz do mundo, você foi feita a luz do mundo, sal da terra. Não importa quem seja, seja a luz para o pastor, seja a luz para os outros. Fiquei aqui com o bispo Gilson, eu esqueci completamente, 17 anos sem ver ele, eu não lembrava mais da delicadeza, eu não lembrava mais da cortesia, eu não lembrava mais da atitude. Ele sempre é assim. Eu ficava lá lá na Batista, eu falava, um dia eu vou pegar ele, que ele não vai estar com o terno de pastor. Quando eu falo terno, é a postura, é o jeito de falar, é o jeito de responder, um dia eu vou pegar ele nervoso, eu vou ver ele sem ser pastor. Eu já tinha esquecido disso, eu nunca consegui ver o bispo Gilson, não sendo pastor. Nas suas atitudes, na forma cordial, na maneira de ser, ele é sempre muito, como falo assim, não só cordial, ele é muito formal na maneira de pregar, na maneira de falar, né, Vanessa? Desse mesmo jeitinho que ele esteve aqui, ele trata todos com muita reverência, trata todos com muita educação. Eu tinha esquecido disso, eu falei, Senhor, eu preciso voltar às minhas origens. Eu perdi a visão do meu líder, como eu tinha que agir, como eu tenho que ser. Quer dizer, eu vejo assim, nossa, como eu sou bravo, eu tenho que ter mais do Gilson. Tenho que voltar, na verdade, fiquei meio envergonhado, né? Da distância que eu tomei do meu líder, né? Do meu pai espiritual. E às vezes a gente tem que, se recolocar na nossa caminhada. Então vocês viram que de 3 semanas para cá estou mais gentil. Estou mais doce. Amém?
porque estou voltando às minhas origens, aonde comecei. Então a gente tem que sempre estar revendo as nossas caminhadas, amém? Buscar essa santificação, nos prepararmos para o milagre de Deus. Então, Mateus 17, 21, eu separei aqui os títulos, né? Não lembro. Mas esta casta não se espere senão por meio de jejum e oração. Vai ter luta, irmão. Nós estamos vivendo uma luta e a gente teve que mudar o nível do negócio. Mudar o nível de oração, mudar o nível de jejum, mudar o nível de todas as coisas. Então a gente tem que formar uma igreja que ora, uma igreja que jejua, porque tem castas de demônios que só se sai pela santificação do corpo, da igreja. Por isso, vira e mexe, a gente estava lutando aqui com um murmurinho. Deus vem claramente falar: Jezabel está te atacando na igreja. Amon está dentro da igreja. Estão aqui, só com falação nas costas. Então aí, já começou. E o Espírito vai me falando. E eu falo: Senhor. Aí ele veio: mas esta casta não se espere, senão por meio de oração e jejum. Santificação. Se nós não buscarmos a santificação, a sua vida vai continuar do mesmo jeito. As suas partes de ataque continuarão do mesmo jeito. Você continuará frágil do mesmo jeito. Não adianta vir aqui ficar falando que venceu, se não venceu verdadeiramente. Derrota. Tem que ver Satanás derrotado nessa busca da santificação, irmão. Temos que ser santo. Não é só no dia do monte, lembrar a primeira semana do mês. Não, pensar dia e noite, pensar em resposta, pensar em soluções. Que a gente começa a ver, que chegou a semana, eu e Marina falou: olha, não anunciaram nada do esporte. Por quê? Porque às vezes a mente está perdida em outras coisas. Porque quem está ligado, vai estar ligado o que precisava estar fazendo antes de chegar o dia. Não no dia 5 horas da tarde. Mas na semana que antecede tudo aquilo, tinha que ter começado a mover. Por quê? Porque provavelmente a mente está envolvida em outra coisa. Atividades seculares, tal, nada contra isso. Mas tem que ter um tempo. Que se você tem um tempo de santificação, se você tem um tempo de devocional, você com certeza, Deus faria você lembrar de tudo que tinha que ser feito. Uau! Eu me perco, irmãos. Eu tenho que ficar escrevendo as coisas. Começa a vir, faz isso, faz aquilo. Na hora que eu vou sentar no computador, o que quero fazer mesmo? Com a idade, as coisas escapam. Aí eu fico, às vezes, gasto um tempão tentando lembrar o que o Espírito falou. Então, quando ele fala, eu tenho que já escrever, porque eu esqueço das coisas que tenho que fazer. E às vezes eu perco tempo meu lembrando que o Espírito disse no meu coração. E às vezes nem sempre eu lembro. Então, tem essa coisa da idade. Jovens lembram mais. Mas os moveres de Deus nos impede por vezes, amém? Então a santificação abre espaço para a presença de Deus operar. Que quando você busca a santificação, você está abrindo espaço, você está abrindo o seu corpo, você está abrindo sua mente, você está abrindo seu coração. Espírito Santo de Deus, fala comigo, age através de mim, cria situações, começam a acontecer através da santificação. Amém? Verdade, irmão. Porque quando você ganha, isso te dá as patentes espirituais são ganhas na oração. As patentes espirituais de sinais e maravilhas são conquistadas através da oração. Eu vou te ensinar algo. Se um tenista profissional machucar um braço e tem que ficar 1 ano parado, ou um jogador de futebol tem uma torção, uma operação, não sei, que ele fique impossibilitado, mas ele voltando ao normal, quando ele voltar daqui 1 ano à sua atividade, ele vai estar um pouco abaixo da onde ele jogava. Mas com 2, 3 meses ele já está no patamar dos caras, ou melhor, ele volta ao seu nível anterior. Isso
quando a pessoa atinge um nível de habilidade e conhecimento. Quem usava bebida, por que não pode, o alcoólatra não pode voltar a ter o primeiro gole? Porque se ele tomava 1 litro de pinga, quando ele parou, se ele volta a beber, ele toma uma dosinha, aquilo já dá para o dia inteiro. Uma questão de 1 mês, 2 meses, ele está tomando 1 litro de pinga. Ele já atingiu aquele patamar, ele volta naquele mesmo patamar. Eu falo de droga. Quem usa cocaína ou cristal vai ter um nível de loucura. Quando começa, tudo é bom. Dá um barato, o cara fala, fica bom em tudo. Passou aquele período e começa o período da noia. Fica meio doido, meio paranoico, meio isso. Aí esse cara para de usar droga. Aí ele volta aqui. Aí um dia ele volta a usar. Não tem mais o barato, não tem mais o negócio legal, não tem mais nada disso. O que ele volta, ele já... A mente dele já entra em parafuso. Direto. Por quê? Porque ele já abriu todos os portais que tinha que abrir. Ele já está lá em cima. Então, porque eu conheço os dois lados. Tanto esportivo como da droga. Então eu posso te dizer que é assim. Ninguém me ensinou. Eu aprendi comigo mesmo. Tanto na bebida, como na droga e como no esporte. Falando de uma experiência pessoal minha. Então, não tem mais barato. Então, no mundo espiritual, os músculos espirituais também são assim. Fiquei 1 ano comendo dia sim, dia não. Aí, marido. Em algum momento dessa história, e subindo ao monte todos os dias. Em algum momento dessa história, rompeu. Rompeu no mundo espiritual. Fiquei 1 ano estudando, 1 ano jejuando e nada acontecia. Na hora que isto rompeu, começou a acontecer. Eu nem punha a mão, as pessoas caíam. Amém? E depois, pastoreando, a gente larga essa vida de tanto jejum e tanta oração. Que os afazeres aqui começam a nos ocupar. E aí a gente vai ficando meio fora. Mas o que acontece? A unção permanece. Talvez eu não atue no mesmo patamar que eu atuava no começo. Mas estou atuando no nível mais baixo. A autoridade permanece. Aí na hora que eu começo a jejuar e buscar, sobe de novo. Assim funciona. Não deixa de agir, mas agir numa potência menor. E quando sobe, quando busco a minha santidade em um outro nível, tudo muda, volta tudo ao nível de antes. Amém? Mas que aí quando começamos aqui, a gente já tem visto manifestação acontecendo sem nem eu precisar orar. Por quê? Porque está voltando num outro patamar. Então é isso que vocês têm que buscar, romper. Essa é a aula. A santificação vai te levar a um patamar. A isso que você tem perdido todos os dias hoje, para a sua vontade, para os seus desejos, tudo isso vai passar, é nível 1. Vai chegar uma hora que vai romper o outro nível. Aí quando romper esse outro nível, aí você vai mantê-lo. Vai aprender a navegar nele e vai manter ele. Amém? Santificação é poder. Os livros do Ágape e Reconciliação, do pastor Milton Azevedo, que ele ensina ele é o autor intelectual de todo o curso da Ágape e Reconciliação, pastor Milton Azevedo, todo o livro dele está escrito, santidade e poder. Santidade e poder. Tudo caminha, santidade é poder. Santidade dá poder. Então tem que buscar, tem que fazer coisas que ninguém faz. O que todo mundo faz não resolve, irmão. Você tem que ser diferente. Tem que dar um passo a mais. Agora, se é um dia, se é um mês, se é um ano, eu não sei. Mas uma hora você vai romper. É o tempo de Deus. Os caras falam, quero atuar igual o apóstolo atua. Fala, então faz um mês de jejum, irmão. Acorda. Né?
Vai buscar o seu espaço, vai buscar o seu. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não sei. Para mim foram 2 anos, 1 ano estudando e um ano jejuando. Agora eu não sei, isso não é regra. Tem gente que é abençoado logo de cara, eu não sei, Deus faz do jeito que Ele quer. Mas uma coisa é certa: santidade e poder. Amém? Então, sem santidade, você não vai ver o sobrenatural de Deus. Então, por quê? Porque com santidade vai ter a conquista, vai conquistar seu ministério, vai conquistar a sua casa, você vai conquistar a sua família, vai conquistar seu chamado, para que você chegue no Jordão. Então até aqui, Deus está ensinando: pega o livro da lei, segue ele, não desvia nem para a esquerda nem para a direita, coloque seus princípios na vida, obediência e santificação, obediência e santificação. Irmão, o diabo é astuto. Com essa coisa de pornografia, os estudiosos estão dizendo que a pornografia altera o cóccix do cérebro. O frontal do cérebro da pessoa é transformado pela pornografia. Já estudos científicos, estudos mentais, transformando em vícios e condutas, né, físicas, transformações físicas, né? Deixa lá que depois eu vou estar explicando isso outro tempo. Amém? Mas o diabo é astuto. Tem várias armas que estão destruindo, as armas modernas estão destruindo a nossa geração. Então, Josué 3, 13 e 17. Quando os sacerdotes tocaram na água do Jordão, o Jordão parou. Então o Rio Jordão representa os obstáculos que tentam impedir nossa entrada no propósito. Quais são os obstáculos para o propósito com Deus? Quais são os obstáculos que você tem na sua vida? É pai, é mãe, é relacionamento, é falta de perdão. É o relacionamento? É seu marido? É sua esposa? Quem é um obstáculo na sua vida? Quem é o Jordão da sua vida? Ou quem é que é o Jordão na vida de alguém? Ninguém levantou a mão. Quem é o Jordão na vida de alguém? Né? Que a gente declara que temos Jordões para atravessar. Mas como é difícil de declarar: eu sou o Rio Jordão na vida da minha casa, eu sou o Jordão na vida da minha esposa. Vem quietinho, né, irmão? Eu aqui. Amém? Então, nós tem o Jordão e aquele que quer atravessar. Quem é Jordão aqui? Quem é Rio Jordão? Jordão é rio de milagre, lugar de milagre, mas também era um obstáculo. Amém? Olha que coisa interessante. No texto diz assim, que eles passariam. Eu vou até ler o texto para vocês verem que legal. No capítulo 3, versículo 4, ele diz assim, começa no 3: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Irmão, o que é a arca da aliança? É aquilo ali, ó. Mas a original não é muito maior que ela. Por exemplo, ali deve ter uns 20 centímetros. Vamos supor que ela tenha 20. Proporcionalmente, um metro ela é 5 vezes mais, né, do que 20 centímetros. Então, a arca da aliança é 5 vezes maior que essa ali. Porque ela é 1 metro por 1 metro. 1 metro de comprimento, por 1 metro de largura, por 1 metro de altura. É um caixote. Como se fosse 2 cadeiras aí. Um caixotinho desse. Uma tampa, os querubins em cima, revestida de ouro. Madeira de acácia, uma madeira que não se deforma, que não apodrece. Revestida de ouro. Essa é a arca da aliança. Essa é o material que Indiana Jones procurava em busca da arca perdida. É essa arca que ele buscava por todos os lugares do mundo, que ninguém sabe onde ela está. A arca da aliança do Senhor. E aí, ali estava a presença, ninguém podia tocar nela.
Só os levitas poderiam carregá-la e os consagrados, os purificados, que todos que tocassem na arca morreriam fulminados. Então já tem ali as alças do lado, que eles punham no ombro, ninguém carregava ela na mão, passava as varetas lá e carregavam no ombro. Mas aí, olha o versículo 4. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vocês e ela, e não cheguem a ela, para que vocês possam ver o caminho que ela vai passar, porque você vai passar por lugares que você nunca passou. Então você vê uma caixinha de 1 por 1 a 2.000 côvados de distância. 1 côvado é isso, a distância do cotovelo. Isso é a medida que eles usavam. Então, uns falam 45 centímetros, outras versões falam 50 centímetros, mas vamos arredondar por meio metro para a gente ficar mais fácil fazer a conta. Então, se é 50 centímetros, se é meio metro, 1 côvado, né? Ou uma cotovelada, né? Dá 50 centímetros, 2.000 côvados, vai dar 1.000 metros. Então ele está dizendo, a arca vai passar, e vocês têm que manter uma distância, vocês vão seguir ela, mas vocês vão seguir ela a uma distância de 1.000 metros. Irmão, se pegar 2 cadeiras por 1.000 metros de distância, aqui na 8, você vai ver o quê? Hã? Não é só você não, irmão. Ninguém vai ver nada. Né? A um campo de futebol já é difícil, né? Que é 100 metros. Se pôr lá na outra trave já fica meio pequeno o negócio. Se for 2 campos de futebol já praticamente não vê. Agora imagina 5 vezes a distância, né? Ou 10 vezes essa distância. É muito grande. Então ele está dizendo, vocês vão seguir a arca. Todo o povo. Vocês vão seguir algo que vocês não vêem. Vocês vão saber a direção por causa do movimento, por causa dos levitas que estão indo para lá. Você vai seguir. E mais ele fala assim, ó. Mas não chega perto não. Porque você chegando perto, que ela vai na frente. Se ela chegar perto, se você chegar perto, você vai ver o caminho que vai passar. E não é para você ver o caminho. Porque vocês não conhecem o caminho. Vocês nunca passaram por lá. Vocês cresceram no deserto. Eu vou te levar para um lugar que você nunca andou. Eu quero fazer você passar por caminhos que você nunca passou. Eu quero te levar para conquistas que você não pode nem imaginar. E nem tente olhar. Porque se você olhar, você não vai entender. É isso que o texto está falando. Segue a minha palavra. Creia no que eu disse através dos meus profetas para a sua vida. Creia que está escrito sobre você na palavra de Deus. É isso que você precisa seguir. A arca está indo para lá. Você não precisa ver a arca. Você sabe que ela está lá. Você não precisa estar olhando para ela para saber que ela está lá. Vocês vão ter que aprender a andar assim comigo. Assim está dizendo o Senhor. Você precisa um sinal toda semana. Você precisa sentir um chilique toda semana. Você precisa sentir um arrepio toda semana. Você precisa ser tocado por Deus. Você precisa de um profeta toda semana. O caminho já está dado, é ali, ó. O rumo, a direção já está dado. É só seguir. Não adianta você querer adivinhar, querer saber, querer dizer para mim onde é melhor. Porque onde eu vou fazer você passar, você não conhece. Sabe, que se você ver, você vai ver o Jordão em época de cheia, você já vai falar que aquilo lá não dá para passar. Você já vai falar que vai precisar construir um barco, uma jangada, uma corda, uma ponte. Porque você só sabe agir de acordo com a sua cabeça. Eu quero te ensinar a andar pela minha cabeça. Mas para isso eu não vou deixar crescer em você as impossibilidades. Haja por fé. Creia. Sabe, o caminho é para Jericó.
porque eles já estavam na planície de Moabe, e a Bíblia diz que eles estavam na reta de Jericó. Então eles já sabiam que iam para Jericó. Irmão, o que tem no meio do caminho não interessa, eu estou mandando você ir para Jericó, você vai chegar em Jericó. Ponto final. E é nisso que a gente se perde. É nisso que o seu chamado é perdido. É nisso que as promessas de Deus são perdidas na sua vida, e você vai ficar se deliciando com a pontinha do deserto. Vai ficar se deliciando com a pontinha do deserto. A meia tribo de Manassés ficou do lado de cá do Jordão. Bom, aqui já está bom, a gente gosta de criar pasto, gado, está bom aqui, a gente nem vai para lá. A gente nem vai atravessar o Jordão. Mas quando chegou a derrota, o povo foi o primeiro a cair falando. Bom, a gente tem que saber onde Deus quer nos levar. Tem gente que vai morrer aqui sem nunca descobrir qual era o projeto de Deus. Qual era o sonho de Deus para a sua vida. O único sonho da minha vida é descobrir qual é o projeto de Deus para mim. Eu sei que eu não vou levar nada. Aqueles que acreditaram estão lá, Faraó, estão achando o ouro deles até hoje. Estão desenterrando tesouros deles que eles acharam que iam levar para o céu. Então a gente não vai levar nada. A gente não vai levar nada. E às vezes quando a gente vai envelhecendo, a gente começa a pensar muito rápido no final. Como será? E alguém vai acordar e ver que eu não acordo mais? Mas eu quero chegar lá em cima, sabe? Chegar lá para Deus e falar, pelo menos dizer, fulano, está consumado. Eu não fiz tudo que o Senhor quis, mas tudo que eu consegui fazer, eu fiz. Talvez o seu sonho seja maior do que eu consegui chegar, mas eu cheguei até onde eu consegui chegar. Eu fiz tudo para chegar até onde eu podia chegar. Para chegar lá em cima, quando Jesus disse, ele foi o único que fez tudo o que Deus queria, e disse, está consumado. Te entrego o meu espírito. E é isso que a gente quer. Porque os sacerdotes foram e levaram a arca da aliança. Eles levaram a arca da aliança, e quando eles chegaram na beira do Jordão, colocaram os pés nas águas. Nada aconteceu quando eles pegaram a arca. Nada aconteceu enquanto eles caminhavam com a arca. Nada aconteceu com o povo andando atrás da arca. Algo só foi acontecer quando eles colocaram os pés nas águas do Jordão. Quando eles colocaram os pés nas águas do Jordão, foi como uma barragem. Barrou tudo. E eles passaram de pés secos. Diz a Bíblia que eles colocaram a arca no meio do rio. E a arca ficou ali para que todo o povo passasse. Todo o povo passou de pé seco. Então é por isso, agora você entende o título. Bíblia na mão, pés nas águas. Você só vai ver milagre, irmão, se você for até lá. Se você não chegar lá, você não vai ver. Obediência, santificação e atitude. Decisão, uma fé firme, uma fé construtiva, uma fé que caminha em direção ao seu chamado. Uma fé que caminha em direção àquilo que Deus prometeu para a sua vida. Se você não colocar o pé no Jordão, a água não vai abrir. Você tem que chegar à beira do impossível, na qual você fala, Deus, agora é contigo. Até aqui foi comigo. Fiz tudo o que tu mandaste. Agora a minha dependência é contigo. Abre as portas. Preciso de um milagre. Preciso uma transformação na minha vida. Preciso que tire essa timidez. Preciso que tire de mim essa vergonha. Preciso que tire de mim esse
espírito de acusação. Tira de mim o descontentamento com a minha casa, com a minha família. Tira de mim o descontentamento com o meu marido. Tira de mim o descontentamento com a minha esposa. Tira de mim o descontentamento com a minha família. Tira de mim esse pensamento de fracasso. Tem hora, irmão, que é só chegando ali na beira do Jordão, põe o pé na água e decide viver o milagre de Deus. O Jordão não vai abrir na sua vida. Se você não crê que aquele que faz milagre pode fazer na sua vida, se ele pode abrir um Jordão, ele pode abrir tudo aquilo que está em você. Abre a porta do perdão, abre a porta da reconciliação, abre a porta da construção de um altar na minha casa. Deus, eu não consigo construir um altar na minha casa. Eu não consigo clamar ao Senhor. Deus é Deus de impossibilidades. Deus é Deus de causas impossíveis. Você é muito bom em argumento e contra-argumento, em respostas vãs, para esconder as suas áreas de fracasso. Coloque o seu fracasso diante de Deus. E para de ficar justificando e acusando as outras pessoas para esconder as suas áreas de fracasso. Seja um sucesso. Põe os pés nas águas. Aqui o trilho. Obediência, santidade, determinação para viver os milagres de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, eu me coloco diante da sua presença, colocamos a sua igreja diante de Ti. Coloco, Senhor, uma geração